Olha só que interessante, até porque livro custa dinheiro e é muito massa quando a gente tem uma notícia como essa. Tem agora um aplicativo, o Ministério da Educação anunciou um novo aplicativo, chamado Mac Livros. Já está disponível, funciona como uma biblioteca e, minha gente, tem livro de graça, não dá para ter desculpa de que não que tá caro comprar livro. Milhares de livros de graça que vão de lançamentos brasileiros a best-sellers internacionais. O nosso querido Bookster, que não está aqui, cadê Pedro, que eu não estou encontrando aqui? Ele está dormindo nesse momento, você acredita? Sim, mas porque ele está do outro lado do planeta. Mas deixou um recadinho para a gente falando sobre essa novidade e dando algumas dicas, hein, para quem quer encontrar a próxima leitura. Vamos ouvir? É isso mesmo, Elisa. Livros gratuitos para a população brasileira de forma digital em uma nova plataforma que acaba de ser lançada pelo MEC, a MEC Livros. Essa notícia deve ser comemorada e traz um catálogo muito bom, viu? São 8.000 livros que podem ser acessados pela população de forma gratuita, do seu celular, do seu tablet. E o que é muito interessante é que não tem só livros de domínio público, ou seja, aqueles clássicos que a gente já está mais acostumado a ver, mas também tem muito livro novo, lançamento, e que muito provavelmente, se você é fã de literatura, vai estar na sua lista aí de próximas leituras. E ela foi criada com um objetivo muito claro de democratizar o acesso da leitura. A gente sabe que o Brasil é um país de poucos leitores, uma maioria não leitora, e um dos motivos para isso é a falta de acesso da população aos livros, livros físicos. Apesar de bibliotecas, elas não são suficientes, não estão disponíveis em todo lugar, então a gente precisa realmente de iniciativas como essa, até porque agora, se as pessoas passam muito tempo no celular, elas vão poder usar esse mesmo dispositivo para ler um livro. Isso vem gerado algumas dúvidas nos usuários que têm tentado entrar, porque ela vai funcionar como se fosse uma biblioteca física. A gente estava falando aqui num serviço que esbarra nos direitos autorais dos autores que não estejam em domínio público, ou seja, que você precisa pagar para ter acesso. Então, ainda que sejam virtuais, esses livros são adquiridos de forma limitada. E vai funcionar da seguinte forma: as obras podem ser emprestadas por um período de até 14 dias, com possibilidade de renovação. Se o livro que você quiser já tiver atingido esse limite, você pode entrar numa fila de espera. E cada usuário vai poder ler só um livro por vez, até para você não chegar e pegar vários emprestados e impossibilitar o seu amiguinho de ler um livro. E um ponto importante, esse limite de empréstimo de obras vale só para as obras que não estão no domínio público. E para quem tem dispositivo Android, você consegue baixar o aplicativo. Ainda não tem previsão para lançamento de aplicativo para o iOS, mas em breve imagino que isso deva acontecer. E se você não tiver Android, você pode acessar pelo próprio site. E aqui, antes de mostrar os livros que eu trouxe na viagem, vou trazer indicações de livros que estão nessa plataforma, que se você está perdido por onde começar, você poderia começar com eles. Vamos falar de literatura brasileira, A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, que eu já mencionei aqui para você, Elisa, e acho que é um livro delicioso para quem está começando a leitura ou até para quem já tem esse hábito. Vai trazer realismo mágico lá no Ceará, ou seja, tem um toque bem brasileiro. Também vou trazer um clássico da literatura brasileira, que é um dos meus livros favoritos da vida. Estou falando de Capitães da Areia, do Jorge Amado. Trazer os garotos, né, que vivem no Trapiche, lá em Salvador. É um livro belíssimo e que vai mostrar uma realidade muito importante de ser compartilhada, inclusive entre os jovens leitores. E para terminar, mais um brasileiro contemporâneo, eu vou indicar Os Supridores, do José Faleiro, um livro muito interessante que vai trazer a história de dois personagens que vivem em uma comunidade na região de Porto Alegre e trabalham como supridores em um supermercado, até que eles tenham uma ideia diferente para conseguir melhorar de vida. É muito interessante mesmo. E para terminar, eu trouxe 3 livros que eu não posso passar o risco de ficar a viagem sem um livro ele acabar. Eu estou lendo um livro da Nova Zelândia, inclusive é por isso que eu estou aqui, para o meu clube do livro, que é o A Livreira no Fim do Mundo, da Ruth Shaw. Uma história muito interessante de uma livreira que tem uma livraria pequenininha, em um lugar bem isolado aqui na Nova Zelândia, e ela conta as memórias dela e entrelaça com memórias que ela viveu na sua própria livraria. Também estou lendo a autora brasileira Liana Alves Cruz, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja. Um livro muito interessante que vai se passar no século XVIII. A gente vive esse momento mais antigo, mas com temas bem atuais, como fake news, tem personagens trans, então a gente tem essa representatividade que é rara de ver em romances históricos, tem toda uma dinâmica entre as famílias daquela época que estavam no poder. É uma leitura bem gostosa de fazer e você sente que ela é bem atual. E para terminar, lendo Lolita Inteirã, da autora iraniana Azar Nafisi,
Memórias de uma Resistência Literária. Esse livro é bem interessante de ler, inclusive nesse contexto que a gente está vendo da guerra, porque ele vai mostrar a vida de mulheres no Irã, sobretudo, depois da Revolução Iraniana e a partir da perspectiva de uma professora de literatura, que a gente vai entendendo aos poucos porque ela foi banida de dar aula e ela resolve que era um clube de leitura secreta para ler livros de literatura ocidental que são banidos no Irã por conta da censura. É um livro autobiográfico, então de memórias, e eu estou gostando bastante porque mescla tanto a história do Irã como a vida dessas mulheres e um pouco de literatura. Então é isso, Elisa, torcendo para que essa iniciativa do MEC Livros dure por muito tempo e com um catálogo extenso cada vez maior para que a população brasileira tenha acesso a livros maravilhosos e que esse bichinho, esse mosquitinho da paixão pela literatura fique cada vez mais leitores por aí. Muito bom, Pedro Pacífico conversando com a gente. Está viajando, está do outro lado do planeta. Vocês viram que até a imagem, ele estava no entardecer ali. Foi escurecendo, ficando linda demais, mas deixou o recado para a gente, incluindo sugestões de leituras. Este foi o nosso Leitura do Fato e semana que vem o Pedro Pacífico está de volta.